Eu quase morri em um acidente de jet ski, o canal parou, os vídeos pararam e eu vou contar agora essa história para vocês, tá? Essa experiência de quase morte no mar. Bora pro vídeo! Sim, eu quase morri, como vocês viram. É uma satisfação estar aqui com vocês de novo, mas quase que a gente não estava aqui de novo. Eu vou contar um pouco para vocês agora, tá, de um acidente de jet ski que eu tive. As gravações pararam, perdi aparelho celular, perdi microfone, adaptador, quebrou jet ski, foi um tendel, fui parar na internet o meu vídeo. Então assim, vou explicar para vocês o que aconteceu, tá? Agora eu tô rindo, agora eu tô mais de boa, mas realmente foi um susto bem grande, tá? E digo para vocês, quem nunca teve a situação, né, a fatalidade de quase se afogar, não tem noção do como o mar consegue ser traiçoeiro. Numa besteira, numa bobeira, a gente atrasou o conteúdo do canal, a gente se enrolou na produção, eu também me enrolei nos meus compromissos, o telefone não tinha backup, tá, só deu incômodo. Mas antes, roda um vídeo para vocês verem, já no pós-acidente, na beirada do mar ali, o pessoal filmou, e para vocês verem, tava jet ski virado, tava eu ali tentando chegar na beirada, e eu vou explicar um pouquinho para vocês o que foi que aconteceu ali, tá? Ele vai conseguir pegar o jet ski. Eita! Jet ski também é perigoso. Eu peguei só o finalzinho, mas ele passou trabalho para chegar ali, gente. Ele vai tentar desvirar a embarcação dele. Pessoal, como vocês viram aí, tá? Um vídeo bem breve, ele já tava no raso, nas ondas pequenas, mas o que aconteceu? No dia 4 de outubro, tá? Eu fiz do projeto das cotas, eu fiz uma venda de uma das cotas dos jet skis e eu fui receber o comprador na marina. Só que o mar tava muito ruim e o comprador não tava com tempo de poder testar o jet. E o jet tinha acabado de voltar da revisão, a gente tinha pago R$ 1.800 na revisão e ele tinha voltado naquele dia. Tava a coisa mais linda, tudo revisado. E o comprador falou: Roberto, eu não vou conseguir testar o jet, se tu puder fazer um vídeo para mim, puder testar, te agradeço. Ele já tinha, deu um dinheiro ali e tal, eu falei, não, show de bola, o cara comprando, falei para ele, não, eu vou fazer o vídeo para você. Quando eu fui sair da marina com o jet ski, no canal da saída já tinha muita onda, eu tive que rampar as ondas para poder passar ali, onde elas estavam quebrando e chegar um pouco mais para trás no mar. Fui pro mar, as ondas estavam batendo bastante, fui mais pro fundo para me escapar, e ainda assim estava tendo dificuldade. Quando eu comecei a filmar com o telefone, estava com o microfone, adaptador no celular, comecei a filmar, daqui a pouco eu olho para trás, uma baita de uma onda formando atrás do jet ski. E o meu primeiro impulso foi o quê? Quem entende de jet ski, de barco, sabe que é aí que foi o erro. Em vez de eu ir para frente, para acompanhar a onda, ela ia quebrar atrás de mim e tal, eu virei pro lado para me escapar dela, porque eu sabia que no lado ela estava menor, não ia conseguir fugir dela. Só que no que eu fui pro lado, veio uma segunda onda atrás e me pegou de lado. Virou o jet ski, só que o jet ski no primeiro momento, ele ficou reto, ficou em pé. E eu tentei chegar nele, tentei nadar. Só que as ondas, o colete, não consegui chegar e nisso o jet ski virou de novo e daí ele foi até na areia rolando. Que é o que vocês viram no vídeo ali, que eu já tava lá na areia depois e tal, chegando na areia ali com o jet ski. Só que aconteceu, quando eu botei o celular no porta-luva, quando eu fui me escapar da onda, eu fiz muito rápido, que eu tava com medo da onda me pegar, quebrar em cima de mim, e eu bati rápido. O porta-luva, eu acho que pegou na ponta do celular, pelo que eu me lembre, e ele não fechou. Quando o jet ski foi virando até na areia, abriu e perdeu o celular também. Perdi o microfone, perdi o adaptador que estava no celular, tivemos um baita de um prejuízo, tá? Fora o jet ski que deu R$ 2.800, R$ 2.900 o conserto onde ele quebrou. Vocês vão ver um vídeo agora, tá? Mostrando onde é que foi esse trincado, tá? No casco do jet ski. Então ali foi o nosso prejuízo, teve que ser feita aquela parte do casco, foi todo pintado o casco embaixo, fora a situação que eu ainda passei com o comprador, porque ficou uma situação chata. Pô, o jet ski se envolveu num acidente e tal, daqui a pouco o cara podia cancelar a compra. Por mais que eu mandei o jet ski pro conserto, mandei até fazer coisas a mais ali no jet ski do que precisava, perdeu a tampa do porta-luva, porque no que ela abriu a pressão das ondas depois, arrancaram lá fora. Então assim, virou só um prejuízo, deu quase R$ 3.000 de prejuízo ali, tá? Mas eu tirei algumas lições desse momento que eu quis vir compartilhar com vocês, tá?
Primeiro de tudo, teimosia nunca dá certo. Quando eu fui sair da marina, que eu vi que as ondas estavam bem complicadas, eu não senti de entrar no mar. Mas eu naquela de cumprir o meu compromisso com o comprador, que eu falei que ia fazer vídeo, eu forcei a situação. A minha esposa, antes de eu sair de casa, quando ela viu como o tempo estava feio, ela falou, ó, não vai pro mar e tal, evita. Eu teimei também. Então assim, teimosia contra os teus instintos nunca dá certo. Se você sente de não fazer, não faz. É aquela história, se cheira cocô, é cocô. Não vai ser flor. Então eu deveria ter sentido o cheiro e não deveria ter ido. Segunda lição que eu tiro disso, tá? Toda ação tem uma reação. Então quais foram as reações da minha ação e qual foi a minha ação? A minha ação, teimosia, ir pro mar. A reação, ter caído, ter perdido o celular, ter dado prejuízo no jet ski, ter quase me afogado, que os salva-vidas já estavam bem desentrando na água ali. E eu vou contar um pouco para vocês como foi esse quase afogamento, o que eu senti, como foi a situação ali. E fora toda a questão ainda do perigo de perder a venda da cota, se daqui a pouco o comprador fala assim, não, eu não quero mais esse jet ski acidentado. Agora eu vou mostrar para vocês, tá? Alguns dos prejuízos que a gente teve. Além da questão do casco, vocês estão vendo agora uma foto, a tampa do porta-luva. Uma tampa de porta-luva hoje de jet ski, R$ 749 no Mercado Livre. Eu consegui ainda um pouco mais barato, foi pago 500 e poucos reais. O microfone que a gente usa, ainda que na época eu comprei o combo, vieram 2. Então eu tinha 2 e eu tinha 2 adaptadores. Mas ainda assim, tô com um a menos, só tô com esse e um adaptador só agora. Se eu fosse descontar o kit, custa R$ 1.000 e poucos. Se eu fosse descontar na metade, é como se eu tivesse perdido mais uns R$ 500 essa brincadeira. Só que eu não consigo comprar separado. Então ninguém vende. Então hoje, se eu quiser mais um microfone para ficar com 2, para uma gravação com mais gente e tal, eu vou ter que comprar mais um kit, que é R$ 1.000 e poucos. Além disso, tá, a gente também teve o prejuízo de tempo, porque com essa situação eu não consegui gravar por uns dias, porque eu perdi o meu telefone, que é o que a gente usava para gravar. Eu tive que pegar um telefone provisório, eu encomendei um telefone novo, até esse telefone chegar levou um determinado tempo, e fora também que nessa situação, quem sabe um pouco por descuido meu, correria, eu não estava com o backup atualizado do telefone. Então eu perdi muito arquivo recente, fotos, documentos, né, ali do trabalho. Então isso me deu um atraso profissional bem grande. As conversas de WhatsApp também perdi todas elas. Então assim, zerou o telefone. E isso me atrasou muito, porque conversas que eu tinha de negociações em andamento com pessoas que eu não tinha salvo o telefone ainda, né, não estava no iCloud, estava só quando você tem a conversa ali com o número, tudo isso eu fiquei naquela de tentar recuperar, buscar, e tiveram situações que eu nem consegui recuperar ainda. Então também teve um prejuízo profissional, né, além do de tempo, além do financeiro. De prejuízo financeiro, tá? Para vocês terem noção do quanto isso foi ruim financeiramente falando também, celular eu perdi. Então assim, vamos dizer que o celular usado ali valesse uns 5 mil, tive que comprar um novo. O novo foi quase 9 mil reais. O conserto do jet ski, 3 mil reais, 2.800 e pouco, 2.900, 3 mil, já deu 12. Microfone, adaptador, então nessa brincadeira morreu mais de 12 mil reais que eu tive que investir novamente, que não precisaria. Porque se eu não tivesse perdido o celular, eu não precisava comprar um novo. Se eu não tivesse perdido o microfone, adaptador, não precisava daqui a pouco, quem sabe, comprar novo também, né, numa nova situação. O conserto do jet ski não precisava ter feito. Então tudo isso é aquilo que eu já comentei, de toda ação tem uma reação e toda reação tem consequências. E essas foram as consequências. Fora o risco de morte, que agora eu vou falar um pouco para vocês dessa situação. Nessa situação, tá, da queda, do quase afogamento, o que aconteceu para vocês entenderem? Quando eu caí do jet ski e quando eu tentei chegar no jet ski, apesar dele ter desligado, porque ele estava ligado no meu colete, né, a chave dela desliga, o mar, as ondas não deixam tu chegar perto. E como tu tá de colete, tem um ponto positivo e um negativo. Qual que é o ponto positivo? As ondas, elas começam a quebrar em cima de você, elas começam a te empurrar e o colete te puxa para cima. Isso é bom quando você tá no fundo, porque não deixa você se afogar, né, ali nas ondas. E também para você tentar ir pro raso, né, você acaba indo também meio que no embalo das ondas com o colete. Só que qual que é o problema do colete quando tu tá chegando no raso? Quem já teve essa experiência? Eu não sei direito o nome técnico da coisa, mas quando tu tá começando a chegar no raso, começando a tentar bater o pé no chão, tem a corrente de retorno, que é o retorno, né, da água que foi e ela volta. E como você tá de colete, aquela corrente de retorno te puxa pro fundo de novo. Então tu começa a fazer uma briga em qual sentido? Você briga para sair das ondas, para não se afogar nas ondas quebrando em cima de você, o colete te ajuda a não se afogar nesse momento, mas quando você tá tentando
alcançar o chão, pisar na areia para, né, conseguir andar e sair daquela afobação, daquele desespero, o mar te puxa de volta através do colete. Então é uma sensação horrível. Vocês não têm noção assim, ó. Eu falo para vocês, o mar, assim, para quem tem experiência, beleza, mas mesmo quem tem experiência é perigoso. Assim, ó, não se brinca. É uma sensação muito ruim. Se eu não tivesse de colete, eu teria me afogado. Isso eu tenho bem claro na minha cabeça. Terceira lição, tá? Às vezes compensa mais conversar e explicar do que tentar executar o trabalho numa situação ruim, ou, né, ficar mal feito. Roberto, como assim? Vou dar um exemplo para vocês. Se eu pegar um pintor hoje, tá? O pintor, ele prometeu que vai pintar na sexta-feira, mas choveu, tá úmido o tempo, ele sabe que se ele pintar, a tinta não vai ficar com a mesma qualidade. Mas se o pintor insistir em pintar na sexta-feira, daqui a pouco vai ficar mal feito o serviço, mesmo que a intenção dele tenha sido a melhor. Cumpriu o prazo, cumpriu o que ele prometeu. Então, às vezes, compensava mais ele ter falado o que pro cliente? Ó, choveu, o tempo tá ruim, se eu pintar vai ficar ruim, vou no sábado, vou no domingo, né? Explicar a situação. A mesma coisa eu. Se eu tivesse pego o celular e mandado um áudio pro comprador da cota e falado, ó, o tempo tá muito ruim, o mar tá muito bravo, mas ó, amanhã eu venho na marina e faço esse vídeo pra você, beleza? Sei que a gente combinou hoje, mas amanhã eu faço. O cara não ia mandar eu entrar no mar à força. Então, às vezes, a gente se cobra demais algumas coisas que são simples de resolver, que não precisaria resolver naquele momento. E, às vezes, a gente acaba estragando o nosso negócio, prejudicando por situações que a gente insiste, que não tinha necessidade. Assim como eu poderia ter perdido essa venda. Daqui a pouco o cara podia falar, não, ó, agora o jet ski foi pro concerto, deu isso aí, não quero um jet ski remendado, então não quero mais a cota. Então, eu teria feito uma coisa para agradar ele, e teria dado ruim pro negócio. Assim como o pintor pintar num dia que não é propício, só para cumprir um cronograma, ele vai querer agradar o cliente, mas o cliente depois vai reclamar que a pintura ficou mal feita. A lógica é a mesma. E vida que segue. Quase morremos, mas passamos bem. Gente, a gente tem projetos aqui no canal na sequência, a gente tem vídeo da reforma dos carros, tem vídeo da dieta, que agora eu vou voltar, que isso acabou atrapalhando, vocês sabem. Acho que eu comentei no quarto vídeo ali, vou comentar com vocês, se não comentei ainda, enfim, vai passar aí. Eu já tava no terceiro vídeo da dieta, né, dos 30 quilos em 30 dias, e quando deu esse acidente, daí não teve como continuar a dieta, enfim, tudo. Então agora eu vou retomar. Então a gente tem aí, né, para voltar do quarto dia em diante, eu vou colocar em dia ali os 3 primeiros dias, e vou retomar do quarto dia em diante, pra gente, né, também dar sequência naquele vídeo. Tem a reforma dos carros, tem os vídeos dos cavalos, tem das facas, tem muita coisa pra gente ver aqui no canal, tá? E é sempre uma satisfação e um prazer estar junto com vocês. E um spoiler, tá? Que eu não sei se vocês já sabem, se já viram em algum conteúdo, mas nesse meio tempo comprei um Fusca 1964, ó, maravilha, pra gente reformar e vender junto. Beleza? Bota uma foto desse nosso spoiler na tela. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!